Na época da grande crise de corrupção política francesa, que também devastou o Partido Socialista francês, sem falar dos gaullistas, isso é tradicional, uma jurista francesa publicou um livro sobre a corrupção, há vários livros sobre a nova corrupção europeia, daqui a pouco a gente pode falar da americana, tá? Estamos todos no mesmo balaio, não há mais diferença entre as nossas raízes ibéricas e as raízes puritanas, weberianas do capitalismo central. Disse o seguinte, interrogando, ela era juíza de instrução na França, interrogando os indiciados por crime de colarinho branco, empresariais e políticos misturados, ela dizia o seguinte, era impossível se conversar com o imputado. A seguinte razão, porque ele não entendia mais a nossa língua. Porque na tradição iluminista europeia, a explicação de um desvio de conduta sempre supunha uma espécie de etiologia sociológica e moral para que explicasse circunstâncias históricas e sociais daquele tipo de infração, de perversão, em relação à norma. Havia uma explicação causal daquilo que fazia parte, inclusive, da incriminação e da própria aplicação da pena, que o envolvido compreendesse de que processo se tratava, compreendesse por que estava sendo julgado e, segundo os princípios iluministas, se corrigisse. Havia uma nítida distinção entre a regra, a norma e a infração, a exceção, o desvio, o ilegalismo, o ilícito e assim por diante. Havia uma compreensão desta diferença. Sem o que o sistema penal, supondo que ele se funcionasse, sabendo que não funciona, mas enfim, era esse o quadro mental da justificação jurídica. Quer dizer, há uma nova compreensão ou incompreensão desse fenômeno, generalizada na Europa, particularmente na França, que é uma coisa inédita, por isso que eu não consigo me fazer compreender enquanto magistrado. Porque toda vez que eu começava um interrogatório para fazer o processo verbal, a ata, o implicado dizia o seguinte para mim, a senhora não está entendendo o que aconteceu, eu vou explicar novamente. Mas aí começava com a contabilidade da firma, como é que se faz a relação com os políticos, os marchés publics, como eles chamam, que são as licitações, assim por diante, reexplicava novamente como é que funciona, para ela entender a normalidade do pedágio. Aí ele disse, não, o senhor entendeu, a lei é assim, por que o senhor fez isso? Não, a senhora não está entendendo, eu vou explicar novamente. E explicava sem nenhum problema, com a maior, aí a expressão dessa juíza francesa, com a maior naturalidade. Aí eu, no meu livrinho, pus assim na margem, como um brasileiro. É essa naturalização, essa segunda natureza, essa espontaneidade na infração, que vai explicar para um oligarca russo que privatização não é bem assim o que eles fizeram. Ele falou, Povareche não está entendendo nada, vai lá para Londres e compra um time de futebol, mas é assim, não tem. A mesma coisa, os nossos recursos não contabilizados, que todo mundo ficava chocado, mas as grandes corporações americanas, no escândalo de 2001, 2002, fizeram isso. Vieram, Word.com e assim por diante. Inclusive, você falou, são os malandros que estão por aí, e eu concordo desde que seja em outro registro. São malandros, talvez numa acepção, então podemos dizer, americana, nova, que é a seguinte. Os americanos, que sempre achavam que o capitalismo deles era diferente, a distinção entre público e privado, e assim por diante, que é a ética protestante do trabalho, da acumulação, da ascésia, eles inventaram um termo para desqualificar o exuberante, entre aspas, capitalismo asiático que estava decolando nos anos 80 e, de certa maneira, os assustava. Nos anos 80 era a vez do Japão achar que estava ameaçando os Estados Unidos, nos anos 90 é a China, tudo isso é miragem, pouco importa. E quando começou a crise asiática nos anos 90, 95, 96, 97, não, isso é porque os asiáticos também são patrimonialistas, clientelistas e assim por diante. Há promiscuidade entre público e privado, que está quebrando tudo. Eles têm que abrir, funcionar como agente. E inventaram uma expressão que era crony capitalism, capitalismo de compadre, para dizer que os asiáticos eram assim. E, portanto, eles poderiam comprar a preço vil os ativos desvalorizados pela crise, que é o que eles queriam. Aliás, foram eles que quebraram os asiáticos, não tem nada a ver com... É claro que existe uma tradição, digamos, confuciana, por assim dizer, da diáspora chinesa entre negócios e grandes famílias, e a mesma coisa. Se faz negócio em família, todo mundo faz negócio em família. E os americanos mostraram que, bom, isso era uma aberração, isso era um comportamento anticapitalista. O crony capitalismo está funcionando a todo vapor. Em português seria capitalismo de cupincha.
que é o bushismo se não o capitalismo de cupincha? É só as fortunas do novo capitalismo americano raramente tem a ver alguma coisa com aquilo que nós chamaríamos de investimento produtivo. São todas herdadas, são todas de especulação patrimonial e são todas frutos de negócios por informação privilegiada. Todo o capitalismo texano do Bush é um capitalismo de cupinches e de compadres. E são esses compadres que chegaram à Casa Branca e continuam fazendo negócio nos Estados Unidos, à volta do mundo, e continuam fazendo negócio no Iraque. O Iraque nada mais é do que uma operação de reconstrução do Iraque. Para reconstruir o Iraque, portanto, reanimar a atividade negocial das grandes empreiteiras americanas, é necessário que seja destruído, senão não é possível reconstruir uma coisa que já está de pé. Então se destrói e se reconstrói. Isso chama-se crony capitalism. Então, a malandragem, por assim dizer, ela é generalizada. Daí a impressão de que a sensação de fim de linha, que é quando você chega ao racket, à extorsão, ao gangsterismo. O que aconteceu, o Terceiro Reich, nada mais foi do que uma quadrilha mafiosa que vendeu proteção ao grande capital, assustado com a turbulência social que veio desde a guerra e, portanto, ameaça. Sentiram o calor de uma revolução que quase aconteceu em 1918. De modo que há uma espécie de... O Estado regulador hoje, o marco regulatório que um Estado, na situação de acumulação através da valorização financeira, exerce, é uma função de, digamos, assim como tem o emprestador de última instância, é uma espécie de máfia de última instância. Por isso que se matam quando uma das facções dessa máfia tenta monopolizar o negócio. Em ponto pequeno foi o que aconteceu em Santo André. Quando os encarregados de fazer o negócio mafioso estavam tirando demais para o próprio bolso. Aí chegaram, olha, é demais. Aí o outro chega para lá e o cara, infelizmente, morreu nas circunstâncias que se sabe. Então, em última instância, se você pega em termos geopolíticos, o Estado americano não é um Estado como uma instituição do capitalismo clássico. O Estado é uma entidade privada que muda de mão de 8 em 8 anos e que faz negócios privados, vende inclusive proteção. Então, é essa a tarefa em troca de remuneração, isto é, compre títulos da dívida do Tesouro Americano. E nós, em troca, vendemos proteção. É claro que essa proteção tem um preço e, portanto, nós ficamos com a fatia do leão, porque nós somos também um organismo privado. As Forças Armadas americanas, atualmente, é um organismo privado. Elas são empresas terceirizadas que recrutam não mais soldados para defender a pátria, mas empregados, de preferência imigrantes que estão esperando um título de nacionalidade e assim por diante, ou simplesmente vão completar a renda familiar. Eu deixo para o meu cunhado a minha lanchonete de hambúrguer e vou passar uma temporada no Iraque e volto com um bom dinheiro, com mais uma possibilidade de regularizar os meus papéis como cidadão americano, entrar numa bolsa numa universidade e assim por diante. De modo que não há mais possibilidade de uma guerra de Estado soberano comandada pelos Estados Unidos. Por isso que não há mais guerra no sentido clássico. Trata-se justamente de um grande racket. Se extrai, vende-se proteção e, em função dessa venda de proteção, se extrai recursos de todos os lugares do mundo, indistintamente. O Iraque é um dos negócios. E claro, os caras não vão ficar eternamente. Quando eles saem, eles deixam lá. Coisa que eles deixam sempre desde 45, bases. E essas bases são operadoras dos negócios privados, inclusive dos grandes chefes militares, que por sua vez fazem os seus lobbies junto com os outros empreendedores desse capitalismo de desastre na Casa Branca. Elas não têm nenhuma função estratégica. Abre qualquer livro americano de geopolítica sobre guerra atualmente, essas bases não serviram para nada, nem na ocupação, nem na guerra do Afeganistão, nem na Segunda Guerra do Iraque, nem na Bósnia, nem os bombardeios estratégicos saem das mesmas bases de sempre, dos mesmos lugares, na Inglaterra, nos Estados Unidos, assim por diante, voam o mundo inteiro e bombardeiam e voltam. As bases são para controle territorial desses negócios.